de volta, vamos falar agora sobre conceito de família. Como você definiria uma família? Será que você consegue, dentro do contexto social em que nós vivemos atualmente, será que você consegue definir o que é uma família? Nós resolvemos conversar sobre este assunto com algumas pessoas à luz da Bíblia, para saber o que a Bíblia fala a respeito de família. Acompanhe agora no quadro Palavra de Vida. Palavra de vida. Na verdade, pastor, eu quero começar o nosso bate-papo falando sobre isso, né? A lei, o projeto de lei 6583 de 2013, no artigo 2, ele define a entidade familiar como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher. O que a Bíblia fala a respeito da família? Como se constitui a família? Como é que a Bíblia fala e define isso? Olha, a Bíblia é muito clara quanto a isso. E nós sabemos perfeitamente, inclusive a própria sociedade, ela absorveu muito bem esse conceito bíblico de família. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus deu ao homem como presente uma mulher. Deus fez, portanto, homem e mulher. Bem aí surge a família. Uma família é constituída, portanto, de um homem e de uma mulher, de um macho e de uma fêmea. E da relação deste casal é que nascem os frutos, os filhos. E nós temos um exemplo aqui, né? Que é o doutor Edomir e a senhora Elma. É um exemplo de família, né? De acordo com a Bíblia. Eu queria registrar que são 53 anos de uma feliz união conjugal, graças a Deus, onde eu fui o único esposo dela e ela foi a minha única mulher. Está vendo só? Isso é exemplo da família que a Bíblia determina, não é isso, pastor? É um exemplo. Eu sempre digo lá na igreja, Edomir e Elma, eles representam para nós uma espécie de um referencial de família, de amor conjugal, de respeito, de ternura e de carinho. Eles são um referencial para todos nós. Eu queria lhe perguntar, dona Elma, o que a senhora acha hoje dessa situação toda que a nossa sociedade está vivendo, sobre as várias opiniões a respeito do que é família? Hoje as famílias podem ser, segundo algumas pessoas, podem ser formadas por 2 mulheres, por 2 homens, né? Tem até casamento hoje oficial, né? Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês como casal. Olha, é isso aí, Alcineia. Essa situação vai totalmente de encontro aos preceitos divinos. E a gente está vendo que a sociedade está se deteriorando com isso. As crianças, já pensou a cabeça de uma criança que vê os seus coleguinhas, com o pai e a mãe, normal, que é um casal constituído, de repente ter 2 mães, duas mães, então, ou 2 mulheres ou 2 homens, não viu, como pais. Isso aí faz uma confusão na cabeça da criança. O que a Bíblia fala, pastor, a respeito do homossexualismo? Claramente, a Bíblia condena o homossexualismo. Agora, o fato de a Bíblia condenar a relação homossexual não significa dizer que nós não devemos amar aos homossexuais e levar a eles, como as demais pessoas, a todas as outras pessoas, a mensagem do Evangelho. Porque somente a mensagem do Evangelho é que liberta, é a mensagem do Evangelho que muda, é a mensagem do Evangelho que abre a nossa cabeça e nos faz compreender as verdades de Deus. E é justamente a verdade de Deus que pode mudar a nossa mente, mudar o nosso coração e mudar a nossa conduta, o nosso comportamento também. Doutor Edomir, o senhor é advogado, né? Sim. Da Vara da Da Família. Vara da Família. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência, né? Porque eu creio que o senhor já deve ter vivido experiências aí na sua profissão em relação a essa problemática de hoje. Na minha experiência profissional, eu tive pelo menos 2 casos que no momento eu me lembro, em que eles entraram no firme propósito de se separar, o casal, e nós conseguimos conscientizá-los que a separação não era a salvação para o casamento deles, nem para eles particularmente. Então alertamos para os problemas que iriam ter o homem e a mulher solteiras e como seria bom se eles restaurassem essa sociedade conjugal. E nós obtivemos até sucesso, pelo menos em 2 casos. Os outros estavam tão deteriorados que o marido já tinha saído do lar conjugal,
a mulher já tinha abandonado o lar conjugal e não havia outra opção. Teríamos então que realmente partir. Hoje, como você avalia, você considera a família, vocês consideram a família de vocês um exemplo para a sociedade que hoje julga que a família pode ser também composta por 2 mulheres e por 2 homens? Deixa eu dizer uma coisa. Vocês se sentem diferentes dentro desse contexto? Só para enfatizar, é até bem interessante isso, se nós somos diferentes dentro do contexto. Não sei, a intenção nunca foi aparecer como diferente. Certo. A intenção foi eu viver para ela e ela viver para mim. E é isso que nós temos conseguido. Quando eu casei, eu disse, vou fazer aquela jovem feliz. Eu não pensei, eu vou casar para ser feliz. Eu pensei, eu vou casar, mas eu vou fazer aquela jovem feliz. E ela me disse, mas eu já sou feliz. E eu disse, então eu vou fazer mais feliz ainda. Então deu tudo certinho, graças a Deus, até hoje. É um exemplo, né, pastor? Né? O que eu vejo, Alcineia, é que tem se tentado, há uma tentativa de fazer com que nós entendamos que esta é uma questão extremamente natural. É natural. A relação de homem e mulher não é o amor que está presente. Então, se tem um amor, não interessa se é homem com homem, mulher com mulher. Não, não é natural. Porque uma coisa para ser natural tem que ser da natureza. E não precisa ser muito inteligente para perceber que antes mesmo de uma questão religiosa, é uma questão de natureza. É homem e mulher, é macho e fêmea. Assim que a coisa funciona. Fugir disso é contrariar a própria natureza. É verdade, pastor. Olha, o bate-papo está muito bom. A gente vai continuar com esse bate-papo logo após o intervalo. Mas antes, eu quero ouvir um pouquinho da música, né, Noci, que você preparou aí para a gente. A música diz assim: um ao outro separou e os moveu do seu lugar. Homem e mulher se fez família. Um projeto divinal lá do coração de Deus que reflete o amor do Pai. Família. Mais que uma casa fez-se um lar, um lugar de comunhão. Filhos como herança do Senhor, fruto galardão do amor. Família. Sobre esse Você vai continuar ouvindo a Noaci. Você vai cantar essa música completa pra gente, a Noaci. Não mude de canal, a gente volta bem rápido. E de volta nós vamos continuar o nosso bate-papo a respeito do conceito de família. Hoje tem se falado muito a respeito disso, né? A gente está vendo aí cenas e mais cenas, como o pastor mesmo mencionou, né, pastor? Através da própria mídia. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho da experiência de vocês, porque vocês também são 53 anos de casado, né? Vocês viveram essas situações de tentação, vontade de se separar, tiveram crises, não foi aquele mar de rosas o tempo todo, né? Mas deixa que a gente diga, só abrindo um parênteses e aproveitando esse gancho, nós nunca, na nossa cabeça, nunca passou o desejo de separação. Nós sempre nos demos muito bem. Desde aquele primeiro momento que eu saí da igreja, olhando aquela garota na porta da igreja, e que eu fui lá cumprimentá-la e que apertei a mão, nunca mais eu larguei a mão dela. Olha que exemplo. As pessoas criticam muito os evangélicos, né? Dizem que o preconceito é contra os homossexuais, mas na verdade existe muito preconceito contra os evangélicos por adotar esse estilo de vida, pastor. Eu acho, Alcineia, que nós, uma das coisas que nós aprendemos na igreja, aprendemos na palavra de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, independentemente das opções do nosso próximo, não é? Então, cada um tem a liberdade, eu sempre tenho dito isso, eu vou repetir aqui, cada ser humano, ele tem a liberdade de escolher o seu próprio destino. Agora, ele tem que estar consciente de que ele será sempre escravo das consequências da sua própria escolha. Aqui nós temos um casal que preferiu, que escolheu seguir o padrão bíblico de matrimônio, de casamento, como a Elma falou. Como se administra os conflitos? Eu fiquei muito feliz por ouvir isso. Que lição maravilhosa, não é? Nós administramos os nossos conflitos buscando sempre a orientação de Deus. Casamento é coisa de Deus. E o resultado, pastor, e o resultado é esse.
A gente resultado tá é Uma vendo. esse. família. Cara, Se fosse tão ruim, né, assim como Mas alguns aí, criticam que o veja povo só. evangélico, né? Ah, é muito povo muito retrógrada, é um povo muito cheio de preconceito. Se fosse tanto assim, o casamento de vocês não teria sobrevivido se não tivesse buscado em Deus. Então, com certeza. a igreja evangélica, ela exerce, sim, um grande papel na família, na sociedade, né? Ou eu estou equivocada? Não, você está absolutamente certo. Eu falava ainda há pouco, no bloco anterior, de que, na verdade, esse modelo que estão querendo impor a nós é um modelo equivocado e completamente errado. Primeiro, porque ele contraria a natureza. Ele não é natural. Contraria a natureza, porque pela natureza é homem e mulher, macho e fêmea. Foi assim que Deus fez. E a família é assim. Casal só existe quando é um homem e uma mulher. Quando não é um homem e uma mulher, não pode se formar casal. Não é casal. É uma dupla, é um par, é uma gangue, qualquer outra coisa. Mas nunca propriamente um casal, uma família. Não é? Então está errado, primeiramente, pelo princípio de natureza. Segundo, a gente afirma, não é questão de ser natural, mas é normal. Também não é normal, porque para ser normal tem que estar ligado a uma norma. E a norma máxima na nossa vida não é nem propriamente a Constituição, mas a nossa norma máxima é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa norma máxima. Então, esse tipo de relação, que não tem como base um homem e uma mulher para a constituição de uma família, ela também não é normal. Por que não é normal? Porque não segue o princípio básico da norma, que é a palavra de Deus. Casamento, a família, para ser uma família segundo a norma, eu diria, para ser normal, ele tem que ser segundo o modelo bíblico, segundo aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Homem e mulher formam a família. O senhor está casado há quantos anos já? Eu estou completando, dia 6 de abril, estarei completando 30 anos de casamento. Canoaci, quantos anos? Eu completei agora, essa semana, 28 anos de casado. 28 anos de casado, 53 anos de casado. Bom, eu não sou casada, né? Mas eu pretendo casar e viver o resto da vida. Quero seguir o exemplo de Faz vocês. muito bem, faz muito bem. Mas, Edomir, eu gostaria, permissão, eu gostaria de abrir a coisa, não fechar tanto, que é a nossa base que nós cremos. Sim. E é a nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Isso. Fechamos nisso. Isso. Mas talvez muitas pessoas que estejam nos assistindo ainda não compreendem e não tiveram a oportunidade da profundidade, né, e da veracidade das Escrituras na sua vida. Então eu queria dizer o seguinte, nós temos aqui um instrumento, né, é um violão, certo? Ele foi criado assim, com essas cordas aqui. Se eu fizer esse violão assim, eu não vou conseguir tocar com esse violão. Ele continua sendo violão, mas ele está sendo mal usado. E ele não vai atender ao propósito para o qual ele foi criado. Então, certamente, o homem e mulher, a relação e o casamento, o homem foi criado para a mulher para o homem, como todos os animais foram criados. Então, a família ela surge daí. Você inverter essa situação, então, é como o pastor disse, é fora da norma, fora da visão biológica da coisa. Então, aí realmente a coisa complica, apesar de respeitarmos as opções que as pessoas têm de reger a sua vida de acordo com a sua vontade. Mas, realmente, reconhecer isso como uma coisa natural. O Evangelho nos leva a ter uma visão completamente diferenciada de tudo isso. Nós aprendemos aquilo que diz no Salmo 1, a ter prazer, o nosso maior prazer é na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento, é o alimento para a nossa alma. E nós nos apegamos à palavra por uma razão, porque ela é a nossa única regra de fé, isto é, daquilo que a gente crê, e de prática, daquilo que a gente faz. Como nós vivemos e como nós pensamos é determinado pela palavra de Deus. Nós podemos até citar o exemplo, né, de um casal que está na mídia também, né, Noaci, que só foi se beijar no dia do casamento. Isso. Quer dizer, aquilo que é normal, que é natural, passou a ser algo inédito, algo diferente, né? Doutor Edomir, você se sente diferente não, né? Por não, viver essa experiência ótimo. De vida, muito pelo contrário, eu né? Eu me sinto ótimo, eu acho até que se tivesse que começar a vida de novo, eu ia pedir a Deus que me desse aquele romantismo da primeira noite e de ter segurado a mão dela pela primeira vez e nunca mais ter largado. Eu não gostaria que isso acontecesse. Pastor, vamos encerrar então com a música aqui com a Noaci. Vamos lá. E um pouquinho só da sua palavra, um recado para a nossa sociedade. Olha, eu sei que você que está me assistindo agora, que está acompanhando esse debate aqui, eu sei que você tem um desejo no coração. Esse desejo é de ser feliz. Você que é casado, tenho certeza que você não casou para se separar. Você que é solteiro, você tem um desejo também de casar-se e ser feliz também no seu casamento. Observe o que diz a palavra de Deus. Confie em Deus, busque a Deus.
deposite o desejo do seu coração nas mãos do Senhor. Obedeça a nossa norma máxima, a palavra do Senhor. E Deus, com certeza, considerará você uma vida abençoada. E a palavra do Senhor está de acordo com a nossa Constituição, ou a Constituição de acordo com a palavra, né, pastor? É verdade. Anoaci, agora com você o nosso encerramento. Muito obrigada a você que está aí em casa nos acompanhando. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. E você já sabe, querendo emitir a sua opinião, querendo mandar uma mensagem, o nosso WhatsApp está aparecendo para você aí na tela. É 996130563. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. E vamos ouvir agora a música com Anoaci Fontes. Um ao outro separou e os moveu do seu lugar. Homem e mulher os fez família. Um projeto divinal lá do coração de Deus que reflete o amor do Pai. Família. Mais que uma casa, fez-se um lar, um lugar de comunhão. Filhos, herança do Senhor, fruto, galardão do amor. Família, sobre esse lar, firmado na rocha, que vive na sua palavra. Repousará o eterno cuidado para ser do Senhor a família. E podem vir as provações, as privações que calam e tantas inquietações, problemas que abalam. No gesto veto da palavra não, que expressa o cuidado, o afeto revelado, o amor por Deus outorgado. Sobre esse lar, firmado na rocha, que vive na sua palavra, repousará o eterno cuidado para ser do Senhor a família, pois é do Senhor a família, pois é do Senhor a família. Obrigado. Programa Referencial. Oferecimento Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Mateus Supermercados. Você no coração da gente.